Então, inspirados na nossa mascote equurina, retomamos as discussões na nossa aula 2, abordando conceitos e interpretações decorrentes das ações humanas, principalmente nos riscos e desdobramentos e nas implicações, portanto, deste conceito. Então, por meio desse fluxograma, queremos demonstrar como os riscos se instalam no âmbito da nossa vida individual e também no âmbito coletivo. Para que um risco se instale, temos que pensar primeiramente na ação, na existência de uma ação. Ou seja, ação é um ato que antecede qualquer evento. Todos nós, seres humanos, realizamos ações. É algo específico, intrínseco ao ser humano. Essa expressão ação, ela foi relatada do ponto de vista científico e entrou nas discussões, principalmente hoje no âmbito do direito, graças a Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma filósofa alemã, no caso judia, e que sofreu perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, se exilou nos Estados Unidos. Oriunda da Escola de Frankfurt, ela em 1958 escreveu o livro A Condição Humana. E nesse livro ela relata sobre a questão da ação. Ela diz que palavra é ação. Então, não basta um gesto, um movimento que eu faça. Uma palavra significa uma ação. Uma voz de comando pode simplesmente declarar uma guerra no mundo, guerra mundial. Então, palavra é ação. E ela discute as ações e as ameaças que podem resultar dessas ações. E assim, essa expressão ameaça, ela surgiu também, surgiu e se desenvolveu a partir da Segunda Guerra, especialmente na década de 80, com a Guerra Fria, quando as ameaças eram algo comum, especialmente os países do Norte e do Sul, como assim se dizia, né? Então, essas ameaças, elas existem no nosso cotidiano, né? E nós somos produtos também dessa ameaça e reproduzimos essas ameaças, porque decorre das nossas ações, sem muitas vezes conhecermos o perigo que pode envolver a ameaça e os riscos que resultarem. Ok, então muitas vezes, quando existe uma ameaça, não se sabe dos efeitos dessa ameaça, como e quando vai ocorrer. Então, no contexto das ameaças, nós temos também as certezas e as incertezas que podem decorrer dela. Muitas vezes sabemos que uma ameaça, uma situação de um crime ou qualquer outro, ela pode decorrer, portanto, né, de uma certeza. Nós sabemos que nós vamos ter essa situação, portanto, de certeza. Em outras, nós vamos incorrer em incertezas. Mas as certezas, elas sempre remontam situações do passado, vivenciados, situações científicas, portanto, e que podem ser reproduzidos. Então, os economistas, por exemplo, são muito bons nisso. Simplesmente copiar uma receita de uma economia que dá certo no local e no outro e reproduzir. Sistemas políticos, ideológicos, eles reproduzem certas metodologias a partir de algumas certezas, né, e pensando que são certas, portanto, as ações tomadas. Então, no âmbito cotidiano, lidamos com atitudes, né, que requerem certezas. Por exemplo, os próprios protocolos também na área da saúde, que se vinculam a isso. Mas também temos que pensar que lidar com uma ação, por vezes, pode suscitar em riscos, né? E isso aconteceu muito, por exemplo, ou tivemos na década de 90 com os transgênicos, que eles representavam ameaça dos possíveis perigos, né, perigo e risco também.
Tínhamos recentemente com a questão de medicamentos para o Covid, própria cloroquina, que não se sabia qual se a ação, no caso do uso dela, poder representar uma ameaça, um perigo, né, e riscos potenciais para o próprio indivíduo. Hoje já sabemos que também os riscos talvez são menores, assim como dos transgênicos também. Mas tudo isso passa por uma certa historicidade. Temos que conhecer, portanto, os efeitos que podem implicar em nossa vida, né? Essas ameaças. Mas uma coisa é certa, né? Se a ação pode gerar ameaças, a falta dela também. Portanto, apresentado esse cenário de incertezas, temos que lembrar que as ameaças podem levar a condições de perigo. Perigo, portanto, representa o resultado de ações realizadas num contexto de ameaça. Embora se conheça, na maioria das vezes, possa-se conhecer também os efeitos desse perigo, né, dessas ações realizadas. E esses efeitos, por exemplo, esses efeitos seriam basicamente os riscos, que nós vamos ter duas categorias de riscos: riscos potenciais e riscos reais. Potenciais são aqueles que levam ou se vinculam ao princípio da precaução, ou seja, não se conhece ainda, não se tem certeza desses riscos, ou gera-se um clima de incerteza, não se sabe especialmente, pode-se presumir alguns riscos a partir de algumas experiências. Enquanto que os riscos reais seriam aqueles que já se conhece, já se sabe os efeitos de alguns agrotóxicos, já se sabe o efeito, por exemplo, hoje do próprio coronavírus, já se sabe os efeitos que causam na população, embora ainda faltem muitas informações, mas se sabe os efeitos. E esses riscos reais, eles estão condicionados pela questão da vulnerabilidade da população. Então, quanto mais vulnerável uma população, um indivíduo, a determinadas condições ambientais, mais esses riscos podem se acentuar. Por isso que se trabalha sempre uma perspectiva de riscos mínimos e máximos para caracterizá-los, porque eles estão vinculados diretamente a uma condição de vulnerabilidade. Então, nós vamos ter, entre esses riscos mínimos e máximos, temos algumas categorias que se estabelecem para quem estuda riscos, como riscos tecnológicos, biológicos, naturais, sociais, ecológicos e muitos outros riscos conforme o objeto de estudo de cada indivíduo. E aí se criam possibilidades de discussões. Aí nós vamos ter o quê? Uma informação importante que precisamos destacar no contexto dos riscos é que os riscos eles podem ser identificados e medidos, mensurados. Eu posso saber a intensidade desses riscos, desse risco real, no caso, quando ele existir. Podemos trabalhar com a perspectiva, por exemplo, do risco Brasil. Toda vez que eventos políticos nesse país ocorrem numa perspectiva contrária ao que se imagina contribuir para o desenvolvimento econômico, o risco do Brasil aumenta, comprometendo investidores ou algo assim. Assim como os riscos são medidos também nessas barragens, como nós tivemos situações e temos ainda em Minas, aquelas barragens lá de Brumadinho, e que existe um risco, diante de ameaças, perigo, o risco de rompimento é medido, de 1 a 3 ele pode ser medido. E assim muitas outras situações que também podemos medir esse risco, usando dados, né, informações já metodologicamente definidas. Assim como também podemos analisar esses riscos e saber dos efeitos que eles poderão ter. Gerenciar esses riscos envolve a questão de gestão de riscos, né? E por último, a possibilidade de mitigar esses riscos.
Mitigar que estamos falando no enfrentamento, políticas e ações para enfrentar os efeitos desses riscos sobre os indivíduos ou coletividades ou próprio ambiente. Então, à medida que se mitigam os riscos, estamos tentando reduzir danos, uma perspectiva de desastre, reduzir efeito de crises e, em último caso, quando é muito intenso, dessas catástrofes. Que temos essas situações, portanto, estabelecidas. E lembrando também que, por mais que possamos mitigar os riscos e os danos, isso não nos exclui da possibilidade de termos incertezas sobre os efeitos dessas ações, né? Se elas serão objetivas ou não, para que possamos aí chegar a uma condição de resiliência, o superar. Quando essa mitigação de risco ela é eficiente, ela contribui para que possamos conseguir obter a resiliência. Esse é um fato importante quando trabalhamos na questão da gestão pública, seja ela no âmbito da saúde, da educação, em todas as áreas. E uma das questões importantes colocadas, especialmente por Ulrich Beck e todos os seus seguidores, como Veirete, que o risco é uma construção social. O risco ele vai a partir da nossa percepção. Ou seja, pessoas podem de repente estar em condições de perigo, mas não conseguem visualizar a dimensão desse risco. Elas, em um nível de vulnerabilidade, elas não se percebem nisso. Então, o risco é uma criação humana. Dizem, portanto, todos aqueles que se ocupam a pesquisar e discutir riscos, que riscos existem à medida que nós estamos no mundo. Ao nascermos, já corremos riscos. Então, riscos fazem parte da nossa vida. No cotidiano, corremos riscos. E esses riscos somente podem ser reduzidos quando reduzimos as nossas ações. E é isso que precisa ser pensado. Portanto, nós precisamos correr riscos também. É importante correr riscos. Mas é importante corrermos riscos sabendo que nós temos condições de mitigá-los para nos mantermos dentro de condições mínimas de resiliência para que possamos sobreviver enquanto indivíduo e coletividade. Essa é uma questão séria que precisa ser pensada do ponto de vista da responsabilidade social.